Eu vou... Pronto, já diminuiu aqui. E qualquer coisa você me avisa, tá? Qualquer pergunta, ou algo que alguém precisar interromper, por favor, fique à vontade, tá? Bem, professor. Boa palestra. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou falar um pouquinho sobre aquisição, processamento e cuidados na nenografia pélvica. Isso é algo que está começando a ser pedido cada vez mais em ressonância magnética. A neurografia por RM, ela hoje é bastante conhecida, né? Então, bastante imagem dos nervos em qualquer parte do corpo. O que mais você vê em termos de pedido é plexo braquial, lobo sacral, descetero torácico. E aí começa aqui os ciáticos, né? As periféricas aqui, como sendo os mais comuns. As causas principais podem ser os traumas, tumor, inflamação, dano por radiação, compressão relacionada à doença. Isso daqui é bastante comum também. Disco, né? E aí começando a vir aqui, ó, piriforme ciática, né, que a gente vai falar também aqui no caso da pelve, e algumas das doenças mais nervosas podem causar alteração no nervo. Então, o que seria a neurografia? É bem basicamente a ressonância normal que a gente já conhece, né? Só que a gente utiliza cada vez mais sessões finas, tentar mostrar o nervo de uma forma global do que só pela imagem 2D, tá? Que isso já era feito antes também, né? E no fim a gente vai falar um pouquinho, dar um exemplozinho de uma dor pélvica, né, que atinge aí até 24% da população e, claro, diminuir a qualidade de vida, né? E essas são aqui as principais motivações. Aqui vai ter uma aulinha depois aqui com uma médica que a gente conhece bastante, em que a gente vai exemplificar isso daqui. E o interessante é que também pode ocorrer circunstâncias em que nenhuma causa orgânica pode ser identificada normalmente, né? Então, acaba sendo um desafio. E as sequências que são para a gente simples em ressonância e algumas modificações aqui vão permitir a gente estar fazendo esse tipo de imagem, inclusive o DTI, tá? Que é o Diffusion Tensor. Bom, preparo, né? Vamos começar pelo preparo que todo mundo já conhece, né? Quais são os principais artefatos que a gente tem? A gente acaba tendo movimento, né? Devido à respiração profunda do paciente e também peristalse. Então, como é básico, né, no exame de pélvica, a neurografia pélvica também, a gente vai fazer uso dos mesmos recursos, né? Então, uma coisa, deixar o braço para cima, né, para facilitar, por exemplo, pegar a veia, tudo isso daqui, o braço para cima, ele vai induzir uma respiração mais profunda da gente. O braço ao lado do corpo ou no peito vai ajudar a gente. Se deixar aqui no peito, ainda vai ter a vantagem de não ficar o braço ali no lado da pelve, né? Em que você teria que aumentar o fio do ouvido, por exemplo, para evitar artefatos, ou usar outros recursos também, numa aquisição, por exemplo, coronal, né? A compressão também cai bastante bem para minimizar um pouquinho o fator da respiração. E qualquer elemento aqui para diminuir a peristalse vai ajudar, tá? Isso aqui é bastante sério. Às vezes tem gases aqui, e eu já vi o útero, em exames de útero, ele flexionando aqui em tempo real, como se fosse fazendo um tchauzinho para a gente, né? Então, pega uma sequência dinâmica qualquer, um Fiesta dinâmica da vida, ele é um movie, né? Ele já mostra para a gente esse tipo de caso. Então, é bem importante aqui esse tipo de consideração. Outra coisa que é normal também para o exame de pelve, não custa nada para a radiografia, é a bexiga meio vazia, não ter ela muito, muito inchada. Às vezes o pessoal acaba esquecendo e deixando ela bastante cheia, né? E para evitar também acúmulo de gases, aqui o preparo é importante, tá? Gases para tractografia é terrível, né, para a gente. Ele atrapalha bastante. É para evitar matéria fecal, evitar os gases, isso tudo é contribuir. E você vai caber também, quem vai estar fazendo exame, indicando exame, se vai querer estar fazendo uso, né, de toda essa complexidade aqui, ou não, porque às vezes espanta o paciente, então às vezes dá para fazer sem esse tipo de recurso. Bom, eu já falei para vocês, as sequências normais aqui, mais tradicionais, são as 2Ds até então, né? E vieram as sequências volumétricas, que podem ser com alta resolução, e que você tem a vantagem aqui de estar reformatando no plano que você quer. Então, 3D vai acabar ajudando bastante a gente, e tem vários aceleradores hoje em dia. Tá? Vai ter, então, o Hypercube, Hypersense, que eu não vou estender a aula com relação a essa parte técnica, a inteligência artificial, que tira totalmente o ruído da imagem, então eu posso estar acelerando cada vez mais, tá? Isso vai ajudar. Sequências que são usadas
acessórias à angiografia, além do exame de pelve normal, para quem quiser fazer, são as imagens volumétricas T1. Você pode reformatar em qualquer plano, você está vendo então a anatomia do nervo, né? E pode ser também, como se fosse um DP, DPI também vai servir bem. Importante que a gordura serve como substrato aqui em volta, né? Ele que vai gerar o contraste com o nervo. T2 também serve, né? E tem gente que gosta mais da ponderação em T1. Isso aqui é um exemplo de T2 também, que vai servir bem, porque a gordura não faz pineca, ela é também relativamente branquinha, né? Ela não perde tanto sinal. Então, tem um substrato aqui. Tem quem goste mais, que você vê um pouquinho mais do nervo. Aqui a formatação não ficou tão bem, mas dá para ver um pouco aqui embaixo, no Cube T2, né? No volumétrico T2 com supressão de gordura, você consegue ver o nervo também. Tá? Muitas vezes fica muito fácil quando o nervo está passando por uma região de gordura, ele fica muito mais evidente se a gordura estiver bem preta, né? Então, tem várias sequências que permitem isso daí. O desafio maior é quando ele começa a passar pelo músculo aqui, né? Muito perto do músculo, aí você precisa fazer uso de estratégias um pouquinho diferentes, tá? Esse aqui é um outro exemplo, aqui é só uma imagenzinha do quanto que o gás pode alterar para a gente, né? Tanto uma imagem de difusão ou uma imagem de diffusor tensor, né? Que é baseada em ecoplanar, o gás acaba distorcendo, isso aqui é pior ainda quanto mais alto o campo, né? Aqui é uma imagem de um 2D, não, de um 3D também com uma resolução um pouco mais aumentada, uma aquisição mais rápida, né? 0,8 isométrico, a gente fala 0,8 real, tá? Interpolado é aquele 0,4. Para a gente é mais fácil falar real, interpolado, você nunca sabe qual é a matriz da resolução realmente original da máquina, né? E quanto mais resolução, mais detalhes você pode começar a ver também aqui. Então, eu gosto bastante de trabalhar com a matriz quadrada, né? Nada de roubar aqui, porque senão você vai perder detalhes, por exemplo, na direção da fase, que nesse caso aqui está na direção SRL, você não iria ver a separação dos nervos, tá? Então, isso é bastante importante para a gente, no design do protocolo. Aqui é um Cube também de alta resolução. Essa região aqui tem um pouquinho menos de movimento. Esse paciente aqui fez sem preparo algum, tá? Então dá para ver o gás aqui atrapalhando a gente aqui em cima. Isso daqui é um DTI, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Você consegue ver também o trajeto dos nervos aqui. Esse cara aqui tem uma alteração que já foi percebida. Essa aqui é uma sequência Cube também, a gente usa com ela junto o STIR, o antigo Double IR, né, que é o DIR da cabeça, aquele que tem um super contraste de branco e cinzenta para anular o sinal da lucência branca, também pode ser utilizado. Você pode estar alterando o tempo de inversão ali, colocando o tempo de inversão para anular o sinal da gordura. Ele também pode ser utilizado, aliás, essa foi uma das primeiras sequências que a gente utilizou, né, antes de vir um Cube, um volumétrico STIR dedicado para a neurografia. Tá? Ele tem um ISORCV, que ele vai ajudar a baixar mais o sinal do músculo e melhorar o contraste aqui com o resto do parênquima. Tá? E aqui é um LavaFlex, para fazer um pós-contrastes, ele vai ter alguma utilidade também. Normalmente o nervo não realça por si só, mas tem algumas estruturas aqui que podem chamar a atenção da gente aqui, como algumas veias, no final tem alguma coisa a mais para vocês. Tem sequências também como o Mensa, eu não sei o nome o equivalente nas outras empresas, mas tem equivalentes, que podem também ser utilizadas. Né? Em umas que mostram super bem o nervo, né? Quando está dentro do saco dural, ele pode ser, por exemplo, aquele Fiesta, que mostra o nervo bem preto e o líquor fica bem clarinho, bem branquinho. Pode ser essa sequência aqui também que a gente chama de Mensa. Então, ele está mostrando aqui bastante bem aqui, já dentro do saco dural, a saída aqui dos nervos. Aqui a sujeira para a gente. E, de novo, né, ele é muito interessante aqui quando você tem gordura como substrato. Ela está bem pretinha, então você consegue ver bem aqui. Então, tem várias aplicações dessa sequência, com essa condição aqui. Né? Quando está passando pela gordura, está bem fácil aqui de você ver. Bom, voltando aqui um pouquinho, essa aqui foi uma das primeiras sequências que a gente já otimizou quando chegou os 3Ds. Tá? Em 2008, a gente já tinha utilizando o Flex, né, que é Dixon, com corte bem fininho no 2D, em 2008, e em 2015 já veio o 3D para a gente. Veio primeiro na fórmula do Double IR, que também pode ser o STIR, e aqui começou a brincadeira. Tá? Essencialmente é você fazer o volumétrico, ajustar o seu tempo de eco para poder você ter o maior contraste entre músculo e nervo, quando ele passa aqui perto de músculo, né? Você vai fazer um bipzinho também, e o STIR para suprimir bem a gordura. Aqui é para plexo braquial,
uma supressão espectral não ia funcionar bem aqui, ia ser totalmente assimétrica. Tá? Então, no STIR, a gente pega e utiliza um tempo de inversão para matar todos os tecidos que têm T1 curto. Tá? Isso é importante para vocês. O STIR mata quem tem T1 curto e a gordura é um deles. Vai ter já uma aplicação bastante grande também aqui para a gente. Tá? O segundo tempo de inversão no dia é utilizado só para maximizar contraste junto com o TE, que normalmente está com 80 milissegundos. Você pode aumentar se você estiver interessado em maior alteração de sinal nos nervos, né? Então, aqui está o exemplo aqui do DIR naquela época, em 2015, no braquial, e aí começamos a testar essa mesma sequência para outras situações, né? Então, aqui no braço, né? No nervo radial, claro que ele estava bem afetado, já bem espessado, né? Aqui na reformatação, aqui não foi usado contraste nenhum, dá para ver que protegeu veia aqui. No plexo braquial não precisa usar contraste, tá? Pelo menos no gel não tem necessidade, ele consegue suprimir bem veias. Aqui na coxa, na face também, ele começa a ter várias utilizações também. E no occipital, que é essa coisinha aqui chata de se ver, ele funciona bastante bem. Mas, na verdade, qualquer sequência também que tem uma supressão de gordura boa vai permitir você ver esses nervos aqui particularmente. Bom, se você injetar contraste no STIR, você sabe que você vai reduzir o T1 de onde você estiver estudando, e o STIR vai tirar sinal. Por isso é muito básico, desde o começo da ressonância magnética, já se sabe que o STIR não funciona bem no pós-contraste, porque se tiver algum realce de lesão, o gadolínio vai encurtar o T1, vai ficar o T1 mais curto até do que a gordura, e você pode anular o sinal dessa alteração, dessa patologia. Tá? Por isso que não é comum utilizar STIR no pós-contraste, tá? Seja para órbita, seja para mama, o que for. Aqui está um exemplo de um Cube STIR ou Cube DIR, tá? Aqui eu vou deixar mais ou menos os dois no mesmo cabedal. E por que a gente usa o contraste? Porque você pode ter fluxo lento de veias, né? Então, veias vão atrapalhar a gente bastante. E se você injetar contraste, você vai ter duas funções. Você reduz o sinal das veias, que vão estar saturados com contraste, e baixa o sinal do músculo também, aumentando o contraste com o nervo. Aqui, imagem um pouco mais antiga também. Esse aqui foi bem de teste, bem rápido, aproveitando que tinha um paciente também que tinha metástase óssea, então aqui não daria para fazer uma neurografia se fosse necessário, e aqui no pós-contraste já vai ajudar bastante aqui, já limpa automaticamente aqui, muita coisa que iria impedir, né, a visualização desse tipo de lesão.